Enquanto vários grupos indígenas lutavam contra os brancos, cerca de 17 mil nativos guerreavam pelo exército dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Cerca de 4 mil deles foram enviados para lutar na França. Os Onondagas declararam guerra aos impérios austríacos e alemães. Seus guerreiros lutaram no exército americano, não como parte dele, mas sim como parte da sua nação. E por esse motivo, eles ganharam a cidadania norte-americana. Em abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra ao Império Alemão. Então, é aberto o recrutamento para o seu exército. Números oficiais afirmam que cerca de 17 mil nativos foram registrados. O maior contingente vinha de Oklahoma, que possuía 5.500 nativos. Esse número correspondia a 30% da população naquela época. A grande maioria lutou em território francês. Os índios atuaram em todas as áreas do exército, como por exemplo, polícia militar e cavalaria. Participavam também no grupo médico e na inteligência militar, e também como engenheiros de pontes e trincheiras. As mulheres também participaram do serviço militar. Tizianina era uma índia Creek e cantora, muito popular na época. Ela foi mandada ao fronte para cantar aos soldados. Ela era conhecida como a princesa Red Feather e foi condecorada. Dos nativos enviados à França, cerca de 5% morreram em ação. Porém, o seu inimigo mais mortal não foram os projéteis, e sim as doenças que espalhavam nas trincheiras. Dos 112 mil soldados norte-americanos que lutaram na Primeira Guerra, cerca de 55% morreram por causa de doenças, especialmente pela epidemia de gripe espanhola que assolou a Europa nos anos de 1918 e 1919. Os índios que não foram para a França ficavam em campos militares nos Estados Unidos ou perseguindo Pancho Villa no México. Alguns foram mobilizados para a Sibéria para enfrentar o Exército Vermelho Bolchevique. Outros foram utilizados nas greves de repressões de mineradoras no Arizona. Em 1918, os índios não eram considerados cidadãos de plenos direitos. Ainda acontecia muitos enfrentamentos, como por exemplo no estado de Utah, onde os Ute, que deram nome ao estado, lutavam contra os Mormons, que haviam se estabelecido naquela região, fugindo da perseguição religiosa. Diferente do que aconteceu na Guerra da Sucessão, quando os Iroqueses enfrentaram problemas para serem aceitos no exército Yankee por sua condição de índios americanos. Depois de 50 anos, os índios eram considerados soldados em potencial. Ter participado da guerra abriu a porta da cidadania para eles. Os veteranos que guerrearam na França obteram a cidadania e em 1924 foi aprovada a Ata da Cidadania, que lhes forneceu plenos direitos. 20 anos depois, receberam o direito de votar.